Bom dia. Pode sentar, por gentileza? João 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro milagre que Jesus fez. Isso é muito interessante porque nos leva a ver, e a desmistificar algumas ideias que nós temos, de que o necessário, o que é importante, são algumas coisas que nós já aprendemos. Então, quantos que diriam, que Jesus não seria melhor que ele tivesse num hospital, onde, não sei se havia hospital na época também, mas um lugar onde vivia enfermos, doentes, por exemplo, um lugar como o tanque de Betesda, onde muitos enfermos estavam ali, para que no primeiro movimento da água eles fossem curados. Não, ele estava numa festa mesmo. Declaradamente e explicitamente uma festa, uma festa de casamento, para a qual ele foi convidado. Então, aqui era alguém que conhecia Jesus, porque foi ele e os seus discípulos. Alguém que quis que Jesus estivesse ali, que já era alguém próximo dele, alguém que o conhecia, porque a Bíblia não diz que Jesus estava ali, mas que ele foi convidado. Então, a primeira parte dessa palavra é nós entendermos que, para que algumas coisas elas sejam como devem ser, Jesus não pode ser aquele que, e ele não vai ser, aquele que vai entrar na sua vida. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser chamado. E a gente fala da festa, a gente está falando de um momento especial, um momento de ápice,
um momento de coroação, de época de vida, quer dizer, eles estavam casando, realizando algo, né? Cumprindo uma parte da vida. E Jesus estava ali. E estava ali porque foi convidado. Eu vejo, por exemplo, que na parte difícil, né, da vida da gente, a parte de dor, a parte de angústia, a parte de miséria, a parte de tristeza, de solidão, de vazio, as pessoas costumam convidar Jesus. Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Estou mal, estou triste, não tô bem, estou apertado, estou vivendo um momento complicado, né? Estou sozinho. Tá me faltando as coisas. Nós vemos, isso não há um problema, não há uma dificuldade. Mas nem todos têm a atitude de convidar Jesus para a festa. E vamos falar já literalmente. Tem gente que tudo que pensa quando vai fazer uma festa é comida, é decoração, é bebida, é quem vai vir, mas não esse quem? Jesus. Sabe aquela... Eu vou abrir um negócio, eu vou comemorar algo, eu vou começar um novo projeto, eu vou fazer um novo trabalho, eu vou dar um passo importante na minha vida. Pensa em tudo. Pensa no local. Pensa na estrutura. Pensa na infraestrutura. Pensa nos parceiros. Quem que vai me apoiar, quem que vai... Deixa eu ver quem que eu vou trazer para ser meu sócio. Quem eu vou buscar, né, para estar comigo aqui como colaborador, como um apoio importante. Pensa no que tem que ter lá dentro. Isso aqui tem que ter tal produto. Eu vejo muito isso. Não, o que eu vou colocar dentro da minha empresa? O que eu vou servir na minha empresa? Qual o produto que eu vou expor na minha empresa? Que profissional, né, que eu vou ter para atender as pessoas, para prestar o serviço, para fazer o atendimento? Qual vai ser a imagem que vai ter? Isso em tudo. Eu não estou fazendo culto financeiro, não. A casa da pessoa. Eu estou indo para uma casa nova, estou indo para um apartamento novo. Deixa eu pensar aqui, quem que vai ser o arquiteto, quem que vai ser o engenheiro, quem que vai assinar como é que é o nome? O urbanismo, a ambientalização, a decoração. E a mesma coisa a festa. Eu vejo, por exemplo, né? Eu faço casamento direto, sempre tem algum para fazer. Como não só a cerimônia, mas o casamento, as pessoas, porque a festa dura um período, não dura nem um dia, né? Uma festa de casamento não dura um dia. Dura um período da manhã, um período da tarde, um período da noite, não vai além disso. Eu nunca vi uma festa de casamento com mais de 12 horas. E olha que para chegar a 12 horas tem que ser muita coisa já, né? Muita coisa. Então, dura ali o quê? Um período, digamos assim. Mas depois ficam a vida
do casal. E eu vejo, por exemplo, que quando uma pessoa ela se preocupa mais com a bênção na cerimônia, com a cerimônia, com, né, olha, eu quero que tenha bênção, eu quero que tenha palavra, eu quero que tenha oração, eu quero, né, que seja conforme a palavra do Senhor diz, é uma coisa. Quando a pessoa, ela coloca a cerimônia, no caso, a parte espiritual, como apenas um acessório, é outra coisa depois. E eu não digo da festa, porque eu, por exemplo, não costumo ficar em festa de casamento. Mas eu falo o casamento que se segue depois, o casal como eles ficam depois. Então, essa é a primeira coisa que a gente já vê. Jesus foi convidado. Os discípulos dele também, a mãe dele, não. Mas quem importa é Jesus. Então, quem veio com ele era acessório. Mas ele estava ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para ter uma vida, e uma vida abençoada, a vida de quem serve a Deus, é que não deve haver uma coisa. Hoje você não pode conseguir ter uma área da sua vida que você pense e que Jesus não tenha sido trazido para ela, que Jesus não tenha sido convidado para ela, que não haja Jesus ali. E é importante você pensar, essa é uma semana de reflexão. Nós temos pensado, né, que a semana começou nós aprendendo sobre tentações, né, o que as tentações, para onde elas têm me levado, elas têm me feito crescer ou elas têm me amarrado o crescimento? Que foi o que nós ouvimos, né, e aprendemos. Inclusive, espero que você tenha anotado aqueles pontos, quando começa na sua vida aquela tentação que costuma ser recorrente, que costuma te pegar. Qual é o dia que você costuma ser tentado e cede? Perto de quem você costuma estar quando você é tentado e cede, né? Em que lugar você costuma ser tentado e cede? Porque você sabendo disso, você vai ter condições de evitar, já de preparar a tua mente para que ela não seja um instrumento do diabo, de preparar o teu coração para resistir ao mal, de calar, né, em momentos que você costuma falar o que te deprecia, o que tira você da presença de Deus, de você não alimentar a sua carne quando você percebe, olha, toda vez que eu faço isso, toda vez que eu estou nesse contexto, toda vez que dá a data tal, que tem uma situação desse tipo, eu ajo assim. Não. Não aceita isso na sua vida. E assim, uma palavra como essa de domingo vem como uma luz mesmo. Porque quantas coisas que a gente vive porque não sabe. É igual a pessoa que está caminhando no escuro, num lugar cheio de obstáculos, ela está batendo o pé, cortando o pé, está caindo, ralando o joelho, está caindo e se machucando porque ela não está vendo. Aí, a partir do momento que ela passa a ver, ela não pode mais continuar caindo, porque a luz que ilumina a vida dela, opa, agora eu estou vendo. Agora eu estou enxergando, então agora eu não posso mais cair, porque agora, eu estou vendo agora, tem um obstáculo aqui. Então, não faz sentido eu não me desviar dele. Então, é isso que a palavra trouxe. Então, hoje nós estamos aprendendo que, será que Jesus está em todas as áreas da sua vida? Talvez até em áreas como essa,
que a gente, se dependesse de nós, que lugar que você vai começar? O lugar que eu estou. Se o meu momento é um momento de ápice, se é um momento de festa, se é um momento de alegria, se é um momento de conquista, se é um momento, né, de união, de casamento, então eu quero Jesus comigo. Eu quero Jesus nesse lugar comigo, eu quero Jesus nesse momento comigo. Eu quero Jesus aqui, estando presente, e não fora, de forma que eu tenha que chamá-lo depois. Não, que ele esteja presente. É Deus conosco, Emmanuel. Então, hoje na sua vida, Jesus está em todas as... E não me responda alto para, sabe, aquela coisa meio que de dar uma satisfação no culto. Agora não precisa responder. Porque às vezes tem perguntas que as pessoas respondem, mas para não se exporem, então ela dá uma resposta que ela acha que vai parecer boa, do que responder como deve para si. Por exemplo, Jesus está em todas as áreas da minha vida? Deixa eu pensar. Essa área não está. Aquela área ali não está. Então, se eu quero viver algo como eu vi acontecendo aqui, eu não posso esperar que algo inesperado aconteça, e aí eu vou chamar por Deus. E aí eu vou clamar por Jesus. Não, eu já tenho que chamar Ele. Eu começo com Ele. Jesus já estava ali quando acabou o vinho. Ele estava na festa. Ele não foi chamado. Tanto que quando ele foi chamado pela Maria, que era a mãe dele, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: o que temos nós em comum, mulher? Você vai dizer, por que Jesus disse isso para a mãe dele? Por que ele disse isso para a mãe dele? Essa é para você responder. Por que ele disse isso para a mãe dele? É como eu falar assim para você, a luz está acesa. Precisa de eu te falar isso? Ele estava lá? Será que, se a Maria viu, ele não viu? Ele estava ali também. Mulher, que temos nós em comum? Tipo, a hora que chegar a minha hora, eu tenho a minha hora. Não é o que você, né? É como se Jesus dissesse, não é porque você está falando, mas eu tenho a minha hora aqui. Eu tenho o meu propósito aqui. Isso foi para mostrar, podia até não estar escrito isso. A Bíblia diz que se todas as obras de Jesus fossem registradas, não caberiam nem em todos os livros da terra. É ou não é? Então, essa está registrada. Que para mostrar que não foi o que a Maria falou, não foi porque ela viu. Ele viu, ele sabia, ele estava ali junto, né, no mesmo lugar que ela, ou seja, então o que você está vendo, eu também estou vendo. O que você está percebendo, eu também estou percebendo. Mas não é chegada a minha hora. Vai dizer, mas pouco depois chegou a hora dele. Então, mas o pouco depois faz toda a diferença. Pouco depois não é antes. Está entendendo? Daqui 1 minuto não é agora. Daqui 1 hora não é agora. Mas ele estava ali. Então, quando chegou a hora dele,
Aí, quando Jesus falou isso com ele, foi importante. Porque, pelo jeito, Maria tinha alguma importância ali. Porque ela disse, quando Jesus deu para ela aquela resposta, ela falou para os serviçais, faça tudo que ele mandar. Porque aí a gente entende. Maria, que era mãe de Jesus, provavelmente tinha ainda, porque Jesus não tinha se manifestado, né? Esse foi o primeiro milagre que ele fez. Então, quem era Jesus? Para quem não sabia, para quem não conhecia. Quem era Jesus? Está entendendo? Então, aí a Maria se posicionou como ela deveria. Ela falou para os serviçais, façam tudo que ele mandar. Então, ela tinha algum peso, porque senão não falaria isso para os serviçais, concorda? Qual era a função dela naquela festa, ou qual era a importância dela, né, para aquela festa, para aquelas pessoas que eram os noivos, por exemplo, eu não sei. Mas ela pôde chegar nos serviçais, né, e dar para eles uma ordem, que depois essa ordem foi cumprida. E você vai dizer assim, mas Jesus falou. Jesus teve o caminho dele preparado. A Bíblia diz isso, que essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte nessa palavra. É como João Batista. João Batista preparou o caminho para a salvação e o caminho para o Salvador. João Batista não tinha poder de salvar, mas Jesus sim. Foi dado a ele o poder de batizar. E o poder de batizar em nome daquele que era maior que ele. Então, ele veio e fez a parte dele, ele serviu. A Maria, quando ela quis dar direção para Jesus, não funcionou. Mas quando ela preparou o caminho para o Senhor, e então aí ela serviu o Senhor, aí funcionou. Porque o que ela disse para Jesus, Jesus disse, não. O que temos nós em comum? Você não vai dizer o que eu vou fazer. Eu tenho um propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu momento. E ele não é chegado. Aí ela foi até os serviçais. Façam tudo que ele mandar. Façam tudo que ele disser. Então aí começa, né? Eu tenho feito tudo que Jesus tem me dito. Cada culto que eu venho, cada palavra, porque eu falo isso, né? Veja, ontem ainda eu falava isso com alguém. Eu prego, né? Falo. Então, a gente tem uma base para pregar, e a nossa base é, claro, que é o culto da bispa. Então, cada reunião da bispa é uma referência, né, de pregação para mim, para qualquer pregador que tenha na igreja, em qualquer uma das nossas igrejas, a começar por aqui. Mas quando eu estou assistindo um culto, eu não assisto o culto pensando o que eu vou pregar. Eu assisto o culto pensando o que eu vou pegar. O que eu preciso pegar. O que eu preciso aprender. E quando eu digo eu, de eu mesmo, eu aprender para a minha vida, para mudar a minha mente, para mudar a minha visão de vida, para mudar o meu conceito de vida. O que eu preciso fazer? Mas e o culto? O culto deixa para a hora do culto.
E aí eu te pergunto, cada vez que você vem, porque eu quando ouço uma palavra e aquilo me fala, ó, isso aqui não está certo na sua vida. Eu pego aquilo. E eu vou a Deus com aquilo. Senhor, olha, obrigado. Ô Senhor, obrigado, eu não tinha visto isso aqui ainda. Me ajuda nisso aqui. Me dá direção para eu colocar isso aqui, para eu fazer assim, para eu agir dessa maneira. Não vai adiantar se você não faz assim. Se você ouve uma palavra de algo que não está do jeito certo na sua vida, qual o jeito certo? O jeito que Deus está dizendo que é certo. O jeito, a forma, a maneira, o tipo de atitude, o tipo de comportamento, palavras, que Deus está dizendo que é certo. Então eu ouço algo que vem e me toca. Ó, isso aqui Deus não está se agradando. Se eu não pego aquilo e eu não vou a Deus pedindo ajuda ou já aplicando, tem palavras, tem cultos que são como receitas de bolo, né? Se você seguir aquilo do jeito que está sendo falado, aquilo vai trazer o resultado que a Bíblia está dizendo para a sua vida. Por exemplo, se ouve que tem que orar, o que você tem que fazer? Até para orar você tem que orar. Senhor, me ajuda a orar. Porque a partir de agora, então, eu vou orar mais. Eu vou orar uma vez por dia, eu vou orar a cada tanto tempo, eu vou orar quando eu acordar, eu vou orar no meu horário de almoço, eu vou orar sobre tal coisa. Você tem que orar para orar. Então, se você ouve algo e não faz aquilo, não adianta. Quando Maria ouviu que não tinha em comum com Jesus, ou seja, não é em mim que você tem que mandar, manda em quem você manda, em mim não. O que ela fez? O que ela fez, gente? Hã? Mandou quem ela podia mandar, não foi isso? Perfeito. Isso é servir a Deus. Opa, eu estou falando. Veja bem, hein? Olha para eu dizer essa frase. E a palavra me dá essa condição. Ela estava falando a coisa certa para a pessoa errada. Quem era a pessoa errada quando ela falou? Jesus. Ah, mas Jesus e a pessoa errada era... Que temos nós em comum, mulher? Não é em mim que você manda, não. Ou seja, você me deu a luz, você me criou, mas agora você não tem poder, você não tem autoridade sobre mim. Aí ela se situou, foi até os serviçais e, façam tudo que ele mandar. Porque ela não tinha, ela não sabia o que mandá-los fazer. Ela não sabia o que ela dizia para eles. Vai comprar vinho lá em tal lugar, era à noite. Dê água para as pessoas. Dê desculpas às pessoas. Não, ela falou o que ela tinha que falar. Façam tudo que ele mandar. Essa é a nossa função. Tem coisa que eu já sei. Não é com Deus. Não é com Deus. Senhor, não. O que é que eu sei que eu tenho que fazer e que eu ainda não fiz? O quê? E aí eu vou voltar para domingo. O que você já aprendeu domingo? Que na hora, eu quando estava aqui no culto de domingo, quem estava no culto de domingo aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. O que quando você ouviu lá no domingo, eu quando estava no culto, antes de eu parar, de eu anotar, no culto, quando eu ouvi já aquela parte, quando acontece tal coisa com você, como que é com você, quem está, como que funciona, eu na hora eu já tive ali comigo respostas. Então aquilo que eu ouvi, aquilo que eu na hora entendi,
ali depois eu já saí, opa, eu não vou mais dar essa abertura, não vou dar mais essa condição. Eu vou passar a fazer assim agora, e não do jeito que eu estava fazendo. Jesus tem falado conosco coisas desse tipo. Por que você está falando isso comigo? Não é comigo que você tem que falar. Quanta gente, por exemplo, vai... Ah, Senhor, por que tal pessoa é assim? Fala para tal pessoa. Não. Gente, quantas vezes que um não resolve problema? Eu falei isso no domingo, quando eu estava pregando no domingo. Às vezes, a gente precisa ter a sabedoria de escolher qual problema vai ter. Aí você que está meio cochilando aqui agora, você deve estar achando que você ouviu errado, que você deu um cochilo e me pegou falando uma frase descontextualizada. Não, ele falou qual problema a gente deve escolher, eu devo ter entendido errado. Ai, Senhor, e a vergonha agora para perguntar, não entendi o que você falou. Não, eu falei exatamente isso. Às vezes a gente precisa ter a sabedoria para escolher o problema que vai ter. Não, mas a gente escolhe problema, alguns você escolhe a despeito de outros. Eu dei o exemplo no domingo. Por exemplo, digamos que um homem, a gente às vezes tem muito problema pelo que as pessoas não fazem, pelo que as pessoas não mudam. E está nesse mesmo contexto aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não é o meu caso. Talvez até alguém pense que seja o meu caso. Não é o meu caso. Porque nem do lado da esposa e nem do lado de mulher não acontece isso comigo. Mas vou dizer uma coisa que acontece muito. Digamos que eu tenha uma esposa ciumenta, insegura, destemperada. E digamos que eu tenha uma prima mesmo, daquelas que têm a mesma idade, que cresceu junto e que seja muito próximo. Eu já estou dando exemplo de prima, porque prima não é irmã, certo? Né? Dá para uma pessoa se relacionar com uma prima? Dá. Dá para se relacionar. Não dá para se relacionar com uma irmã. É ou não é? Uma prima dá. Apesar de, tá lá em Levíticos que o primo não deve se relacionar com o primo, antes que alguém já... tá escrito mesmo, então é melhor não. Então, digamos que eu tenho uma prima, sabe aquelas mulheres, Não tem a ver com prima, mas é da personalidade da pessoa. Que é toda espivitada e é toda dada, sabe? De chegar, ter aquele comportamento, chega, beija, abraça, brinca, que toda hora que fala tocando assim, né? Tem mulher que fala, não consegue falar só com a boca, né? Cada palavra tem que tocar, sabe? Pegar, e não é só com o homem, é com todo mundo. Tá entendendo ou não? Tem gente que é assim, não tem gente? Okay. Então, digamos, você já entendeu que, neste exemplo, a minha mulher é ciumenta, insegura, destemperada, desequilibrada. Mas tem uma questão que eu preciso aceitar. Tem coisas na vida que começa a paz, que começa mudança com a aceitação. E a gente precisa saber na vida o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito. Então, eu escolhi casar com essa mulher. Eu podia ter visto que ela é ciumenta, insegura, que ela é desequilibrada, que ela não lida bem com algumas coisas. Mas eu não vi. Eu não percebi isso. Ou eu percebi e pensei assim, vai mudar, né?
Ah, não, isso não vai ser um problema. E de repente é um problema. E quando eu vejo esse tipo de situação com alguém que não gosta, né, dessa, sabe, não gosta que a pessoa fica toda hora falando, desconfiando, né? Então é um problema. Então aí eu tenho essa prima, que toda vez que chega, abraça, né, beija, e vai falar, fica tocando. Então, quando está com essa, junto com essa, imagina a situação que fica. Você acha que fica bom ou fica ruim? Hã? Fica ruim. Então, essa aqui fica falando, por que você deixa? Ah, mas precisa beijar assim, precisa abraçar desse tanto? Precisa ficar pegando, precisa ficar tocando? Ao jeito que vocês se falam? E claro, quem já viu esse tipo de situação ou quem viveu, sabe que o homem vai dizer assim, não tem nada a ver, minha prima, né? Ela é assim. O que eu faço? Não, põe um limite. Aí entra, qual problema eu quero ter? Eu não vou ter como, né? Eu gostaria que mudasse aqui, mas não muda. E a mudança dela depende de mim? Depende ou não? Não. Eu posso dizer, não seja assim. Olha, não faz sentido o que você está falando. Olha, não seja insegura, ciumenta, desequilibrada, destemperada, não seja. A gente fala. A gente até pede, Senhor, muda, muda. Muda tal pessoa, muda, faz assim. E de repente essa pessoa continua. E essa pessoa também continua. Do mesmo jeito. Só que com esta pessoa eu posso colocar um limite. Eu posso dizer, ó, a partir de hoje, eu não vou mais te cumprimentar assim. A partir de hoje, né? Ó, eu não vou mais, eu não quero mais essa... Ah, mas sempre foi assim. Ok, a partir de hoje não é mais. Essa pessoa pode ficar chateada comigo? Certamente vai ficar. Não vai entender. Não vai gostar. Então aí eu tenho um problema. Porque essa pessoa, eu também não tenho controle sobre o que ela vai sentir. E não tenho controle sobre como ela vai reagir. É ou não é verdade isso? Só que eu tenho que escolher qual problema eu quero ter. Então, o sábio, ele vai escolher ter um problema do lado de cá. Porque ele pode controlar isso. Eu não posso controlar a pessoa, mas eu posso controlar até onde ela vem comigo. Você está entendendo? Na sua vida tem muita coisa que é desse jeito. Que você pode escolher qual problema você vai ter. Porque tem gente que fala, ah, não, mas se eu correr para um lado vai ser problema. Se eu correr para o outro lado vai ser problema. Porque eu não tenho poder de mudar as pessoas, você não tem. Mas com algumas pessoas você pode impor limites. Com algumas pessoas você pode dizer o que elas vão fazer porque elas estão na condição de te ouvirem e de te obedecerem. Quantos líderes, né? Quantos líderes que não foram bons servos e discípulos? Porque quem estava debaixo da liderança deles não foi bem conduzido. Não ouviram, não receberam as direções certas. Então não adiantava Maria chegar em Jesus, não, faz alguma coisa. Olha, o vinho, acabou o vinho, e agora? Comigo não é a pessoa que você tem autoridade, que temos em comum. Ela se posicionou. Foi até os serviçais que, por algum motivo, ela tinha autoridade. E ela diz, faça tudo que ele mandar. Quer dizer, eu não tenho uma direção para resolver isso. Mas ele vai ter. Então, quando ele falar, vocês podem ouvir ele. E obedeça. O que ele mandar vocês fazerem, faça.
Tanto que aí você vê que Jesus mandou encher, ela não deu a direção de onde eles atuariam, de como eles atuariam, do que eles usariam para atuar. Jesus já foi específico. Enche esses potes com água. Que sentido fazia encher de água, sendo que o que tinha acabado era vinho? Por que que eles encheram, gente? Hã? Por que que eles encheram? Porque Jesus mandou, mas por que que eles encheram? Porque antes a Maria foi lá e disse, faça tudo o que ele mandar. Então, muitas vezes o que está faltando é isso. Não é que Deus não vai se manifestar. Não é que Deus não vai agir na sua vida, Ele quer agir. Mas duas coisas. Ele tem o tempo certo para agir. E o tempo certo para Deus agir na sua vida, como nós estamos vendo, é logo após você ter feito a sua parte, preparado o caminho, preparado o lugar, preparado as pessoas para Ele. Não foi o que aconteceu aqui? Quem primeiro falou com os serviçais, Jesus ou Maria? Hã? Maria. Porque era ela que tinha que ter falado. Ela preparou o caminho para ele. Ela diz, faça tudo que ele mandar. Então, por algum motivo, a gente vê que ela tinha alguma, talvez era o trabalho dela esse, talvez era a autoridade que ela tinha naquela festa, mas ela foi, porque ela não foi por acaso neles. Ela já foi porque ela sabia, eu não tenho mais, eu cheguei no meu limite, eu cheguei até onde eu posso ir. Eu cheguei. Mas ele vai fazer alguma coisa, então eu preciso deixar quem pode ajudá-lo. É igual o milagre de Jesus ter ressuscitado Lázaro. A gente sempre fala a mesma coisa nessa parte daquela palavra. Quem ressuscitou Lázaro? Quem moveu a pedra? Os homens, as pessoas. E veja que ele não removeu a pedra. Ele disse, removam a pedra. Então, a parte de vocês, faça vocês. Tem coisa que você está até falando, Senhor, Senhor, e Deus está dizendo assim, você não fez tudo que é a sua parte ainda? Tem preguiça ainda? Tem omissão ainda? Tem conhecimento acumulado que não foi aplicado ainda? E aí eu lanço mão de domingo. Você já aplicou aqueles conceitos, aqueles ensinamentos que você aprendeu? Opa, isso aqui é um ponto. Isso aqui é um ponto importante que eu preciso observar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso evitar, que eu preciso colocar força para fazer diferente. Que é quinta-feira. De domingo para cá, você teve tempo, por exemplo, para alterar rotas da sua vida. Para escrever, não vou mais agir assim, vou agora fazer de outra maneira, não vou mais dar ocasião ao diabo, que foi inclusive um versículo que a gente leu, né? Não dê ocasião ao diabo. Né? Não dê para o diabo a ocasião que ele está buscando para poder tentar você. E foi o que Maria fez. Opa, minha função aqui é com os serviçais. Façam tudo que ele mandar. E aí, quando Jesus falou, Jesus não encheu de água os potes. Mas ele tinha a direção que faria diferença. Ele tinha a direção que resolveria. Ele tinha poder para que quando alguém obedecesse, cumprisse uma palavra dele, aquilo se tornasse num milagre, suprisse o que era preciso. Tem gente que já ouviu,
já sabe o que deve fazer. Já sabe como deve fazer em casa, no casamento, em situações como essa que eu estou dizendo. E não se prenda ao exemplo que eu dei pelo lado do ciúme, do destempero, pelo lado de uma pessoa desequilibrada, insegura, né? E espero que esse exemplo sirva para aquelas pessoas que são assim ficarem envergonhadas agora, né? Porque tem gente que é assim, e é bom que ouve de um de fora, talvez que não seja a esposa, que não seja o marido, né? Que aí a pessoa se vê, olha, como que eu ajo, como que eu faço? Eu nunca parei, nunca vi que a pessoa é assim, sempre foi assim, né? Eu na minha insegurança, né, na minha fraqueza, eu tenho comportamentos desse jeito. Então muda também, né? Tomara que também ajude a mudar, né, pessoas que agem dessa forma. Porque tem gente assim. Só que não adianta eu ficar lamentando, meu Deus, meu marido é assim, minha esposa é assim, queria que fosse de outro jeito, queria que tivesse vinho. Não tem. Não tem vinho, acabou o vinho. Dá para comprar vinho? Não dá para comprar o vinho. Opa, mas eu tenho autoridade sobre aqueles serviçais. E eu tenho Jesus aqui. Faz tudo que Jesus mandar, tá? Eu não tenho nenhuma direção para vocês. A direção que eu tenho é, faz o que ele mandar. Ela fez a parte dela. E ela foi uma daquelas que depois desfrutaram daquilo. Vai dizer, será que ela bebeu vinho? Não sei, mas dada o contexto dessa passagem, ela que devia ser algum tipo de responsável, está ali, ou as pessoas que casaram serem importantes para ela, aquilo supriu ela também. Não pelo vinho, mas pela conclusão, pela solução que ela fez parte para dar àquela festa. Essa é a nossa função, gente. Preparar o caminho para o Senhor. Aplicar a palavra que a gente já recebeu. Ser o bom servo. Maria, quando ela se colocou na condição de serva de Deus e não de autoridade, ela se colocou no lugar dela. Eu preciso me colocar no meu lugar. Se faça essa pergunta agora. Qual é o meu lugar que Deus já falou e que eu ainda não me coloquei? E eu estou esperando o agir de Deus, sendo que Ele é que está esperando eu agir. Na minha condição, no meu lugar. Mulher, não é chegada a minha hora. É como se Jesus tivesse dito, né? E a tua parte, já fez? Você está falando aqui comigo? E a tua parte? Tem coisa que hoje, por exemplo, esse culto está sendo bem claro, tem coisa que não é orar a Deus. É se situar e agir, preparando o caminho, preparando aquela obra que o Senhor quer fazer e você já sabe. Ele pode fazer e Ele vai fazer. Como Jesus podia dar a solução, ela sabia. Mas ela precisou dar a condição, dando aquela ordem para aqueles serviçais, para que quando aqueles serviçais recebessem, e eles receberam direção de Jesus, que eles cumprissem. E eles encheram, até a borda está escrito, aqueles potes, 6 potes de água, e que Jesus mandou levar para o mestre da cerimônia, e eles levaram. Você vê que não teve um questionamento, mas encher de água, mas levar para o mestre de cerimônia, mas não teve mais. Quem você é nessa passagem? Você não é Jesus. Jesus tem que estar na tua vida. Mas ou você é a Maria aqui, que ainda não deu aquela palavra, que ainda não cumpriu com algo que já sabe, ou você é um dos serviçais, que quando ouvir algo que não entender, quando ouvir algo que não vai fazer sentido, ouvir aquilo e fazer aquilo, não fique buscando lógica, obedeça para fazer parte da glória de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados e as mãos no seu coração.
Repito, ou nós estamos na condição de Maria, ou na condição dos serviçais. No seu caso, o que está faltando? Está faltando dar para aqueles que estão debaixo de você, colocar um limite, se posicionar. Talvez tenha coisas que você vê aqui hoje, literalmente, para pedir para Deus. E Deus falou, não precisa, não é comigo isso não. Você já sabe o que fazer, mas é difícil, né? É complexo. Tem sentimentos no meio. Mas é você vai lá e faz. Dá a direção que você tem que dar. Passa para frente o que você tem que passar. Fala para as pessoas que devem ouvir. Toma a atitude que tem que ser tomada. Vai para a direção que você deve ir. Ou se recebeu uma direção na condição que você está aí, de serviçal. Ah, mas está num questionamento. Ah, mas isso, mas por que tal coisa, mais assim. Vai, cumpre. Cumpre. A bispa mesmo já pregou aqui. Quantas pessoas que às vezes deixam de crescer porque estão esperando que tudo se encaixe conforme imaginaram, né, na cabeça, vai ser assim. É igual Naamã. Porque vai acontecer desse jeito, porque vai ser de tal forma, porque, eu vou ver que vai ser assim, vão falar desse jeito comigo, vão fazer dessa forma comigo, e não acontece nada daquilo. A direção que recebe não é nada do que imaginou. Ah, mas estão me falando para fazer uma coisa idiota. É ilícita? Não, faça. É algo errado? Não, então faça. Quantas vezes que Deus usa os nossos líderes para nos testar? Pode ser que para aqueles próprios serviçais, durante, eu não estou dizendo que eles pensaram isso, mas não seria absurdo eles pensarem que sentido faz encher 6 potes de água. Quem está interessado em beber água numa festa? Talvez até já houvesse um outro lugar com água. Mas eles fizeram. Porque eles ouviram antes, tudo o que ele mandar vocês fazerem, façam, obedeçam. Prepara o caminho para Jesus atuar na sua vida, atuar pelas suas mãos, atuar no seu trabalho, atuar na sua casa, atuar na sua família. Prepara o caminho. O que você sabe que tem que falar, que tem que fazer, que tem que acertar, que tem que resolver, que é com você, vai lá e faça. Não fica orando, Senhor, faz. Não, eu já te falei, já deixei claro que é seu, qual a sua parte, o que é com você. Vai e faça. Vai e realiza, vai e passa para frente o que não foi passado ainda, aquela direção, aquela palavra.
Senhor meu Deus, eu oro agora pelo teu povo. E eu peço, meu Deus, que nessa manhã, esse entendimento que Maria recebeu de Jesus, seja também recebido por cada um que está aqui. Por cada pessoa, meu Pai, que acompanha esse culto. Que como nós, meu Deus, temos o poder de preparar o caminho, de preparar, meu Pai, um milagre para o Senhor realizar. Nós temos poder de preparar um milagre, como Maria preparou, quando ela foi nas pessoas certas, deu a direção certa, e as pessoas certas fizeram a coisa certa que ouviram de Jesus. Meu Deus, nos ajuda agora, eu te peço ajuda para isso. Que onde ainda há orgulho, arrogância, de coisas serem feitas, palavras serem ditas, o medo do contradito, de uma resposta ruim. Quantos que ainda não falaram, que já ouviram do Senhor, já sabem que o Senhor espera que seja dito, falado, que aquela posição seja tomada, por medo de como alguém vai reagir, do medo de alguém ficar magoado, entristecido, aborrecido. E esse medo, meu Deus, tem feito acontecer um tempo, que é um tempo ruim, que é um tempo de amarração, que é um tempo de escassez, que é um tempo de tristeza, que é um tempo, meu Deus, de vazio, porque é um tempo de espera sem propósito, porque logo depois de Maria ter dito para os serviçais, chegou a hora de Jesus. E quantos aqui que a hora do Senhor não chegou ainda? Porque não houve aquela conversa, porque não houve aquele posicionamento, porque aquela palavra que já foi ouvida, entendida, não foi aplicada. Nós queremos, Senhor, que chegue a tua hora, que chegue, meu Deus, a tua provisão, que chegue, meu Pai, essa alegria que o vinho trouxe para essa festa. Mas quantos ainda que não foram até os serviçais e mandaram, deram ordem, que não se posicionaram, que não fizeram uso do seu conhecimento, que não agiram de acordo com a sua responsabilidade? Quantos estão sendo negligentes? E eu peço, meu Deus, que cada um seja tocado agora. Que o teu Espírito Santo toque, que neste momento convença, mostre, para que as atitudes que devem ser tomadas sejam, para que as palavras que devem ser ditas sejam, para que o posicionamento dessa pessoa seja segundo a tua palavra, segundo essa palavra. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua ajuda e eu conto com a tua ajuda para cada passo, para cada posicionamento, para aquilo que o Senhor quer e espera de nós, para que o Senhor venha, meu Deus, ao nosso encontro e possa se manifestar com alegria, com vinho da alegria, meu Deus, com uma obra transformadora dessa. E eu sei que assim como o Senhor agiu naquele casamento, naquela festa, o Senhor também age, quer agir ainda mais na vida de cada um de nós. Nos ensina a ser servos, meu Deus. Nos faça discípulos teus, de forma que estejamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, falando da coisa certa, para as pessoas certas. E aquilo que não cabe mais na nossa vida, que não é o lugar, que não são as pessoas, que não é o que o Senhor tem, nos mostra, para que agora mesmo, para que ainda hoje, venhamos remover e nos posicionar da forma que te agrada. Eu peço a tua bênção sobre cada um. Peço que o Senhor abençoe cada um que vem para aprender a servir. A começar por mim, eu quero aprender a servir o Senhor. A não ser, meu Deus, um servo mau e negligente, como diz a tua palavra. E eu peço essa unção, essa sabedoria, essa força que vem do Senhor. Peço para cada um que assim o Senhor nos abençoe, e o Senhor nos ensine, meu Deus, e claro, sempre que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer.
Então, que em tudo o Senhor esteja conosco e nos abençoe. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém.